nós estávamos aparelhados para fazer a reforma da Previdência, que é a maior geradora do déficit no nosso país. No dia que realizarmos a reforma da Previdência, o déficit cai extraordinariamente. Mas o fato é que, num dado momento, quando já estávamos aparelhados política e administrativamente, junto ao Congresso Nacional, para aprovarmos a reforma da Previdência, houve uma trama monumental, uma trama montada. Hoje eu tenho todos os dados reveladores dessa trama, para que nós não pudéssemos votar a reforma da Previdência. Mas eu dizia sempre, ela saiu, meus amigos, da pauta legislativa momentaneamente, mas não saiu da pauta política do país. Tanto não saiu que a esta altura o que mais se discute é exatamente: vamos fazer agora a reforma da Previdência nesses 2 meses ou far-se-á no próximo governo? Quer dizer, nós plantamos as sementes e essas sementes não foram destruídas, apesar da trama que foi montada num dado momento no nosso país, não é? Ontem ainda eu cumprimentei naturalmente o presidente eleito, e foi muito oportuno que eu aqui viesse hoje, porque como nós teremos uma equipe de transição do governo, conjugada com uma equipe de transição do governo eleito, eu quero dizer que eu determinarei a equipe de transição, e eu mesmo usarei minha palavra para tanto, eu direi que quem vem aí deve continuar a prestigiar o setor de biocombustível como nós prestigiamos. Nós já estamos com tudo formatado para que o próximo governo receba tudo aquilo que nós realizamos, e vamos insistir que não haja descontinuidade, mas ao contrário, que haja continuidade e ainda aquilo que há de ser feito. E eu vejo com muita alegria, com muita satisfação, que vários setores do governo eleito já dizem que certas coisas têm que continuar. Então eu espero, nós todos esperamos, que assim seja. Especialmente que, mais do que ninguém, nós todos aqui estamos cientes e conscientes de que, para ter estabilidade social, para ter estabilidade política, para ter a pacificação nacional, e isso é fundamental, não é? É preciso cumprir rigorosamente a Constituição, que quando você abre a Constituição e verifica o contexto da Constituição, você verifica que ela existe para regular as relações sociais e para harmonizá-las, nunca para desarmonizá-las. E ainda ontem eu escrevia um artigo a pedido do Estado de São Paulo para dizer: olha aqui, no Brasil você tem 2 momentos determinados. Um momento político-eleitoral, que é este que terminou ontem, quando as pessoas se contestam, controvertem, às vezes exageram, não é? Se eriçam até, não é? Mas quando chega o dia da eleição, e vocês verificaram que ontem, com toda tranquilidade, se produziu o resultado, e agora, a partir de hoje, nós entramos num outro momento do país, que é o momento político-administrativo, não mais o momento político-eleitoral. E sendo o momento político-administrativo, a obrigação que a Constituição impõe aos eleitos e aos não eleitos, porque os não eleitos também foram votados, os vencedores e os que não ganharam foram objeto de manifestação da soberania popular, e a Constituição toda diz: olha aqui, você, maioria, governa respeitando os direitos da minoria, a minoria não pode atrapalhar a maioria. Então, digamos, num sistema democrático, é fundamental que haja oposição. A oposição ajuda a fiscalizar, e a fiscalização muitas vezes faz com que você, praticante do ato de governo, verifique aquilo que se contestou e reformule aquilo que produziu. Mas a oposição não pode ser, ou não pode ter um significado político, e no Brasil ela tem um significado político. Ou seja, se eu perdi a eleição, o meu dever é destruir o governo que foi eleito. Esse não é o significado jurídico de situação de oposição na democracia. Na democracia, sim, você tem atos de governo que podem ser contestados, mas tem atos de Estado. Por exemplo, Previdência Social, reforma trabalhista, são atos de Estado. E sendo atos de Estado, eles se prestam a beneficiar quem hoje está no poder
e quem, eventualmente, em outros momentos, venha a estar no poder, que possa ser a mesa até a oposição. Eu confesso que, ao longo do tempo, vivi os dois lados, situação e oposição. E, curiosamente, eu verificava, Rubens, eu verificava que as teses da situação, quando passava para a oposição, eram as mesmas teses da oposição de então, né? Isso não pode acontecer mais no Brasil. Nós estamos num momento que nós temos que recuperar este fenômeno, digamos assim, de todos saberem que nós participamos de um mesmo time. O time se chama Brasil. Portanto, nós temos que estar todos reunificados, né?